E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje eu vim contar pra vocês uma história que aconteceu comigo quando eu fui no X Factor Brasil em 2016. E assim, eu postei a foto lá na comunidade e todo mundo ficou assim pra mim: o que? Você participou? Pelo amor de Deus, conta, eu quero saber, papapá. Então hoje eu vou contar pra vocês essa história sem filtros, tá? Assim, vou me abrir de verdade aqui pra vocês, porque eu acho que a gente fica muito iludido com certas coisas e a gente acaba tomando certos baldes de água fria onde a gente não, assim, precisava tomar, tá? Enfim, vamos falar disso daí hoje. Mas antes de eu começar, já quero aproveitar e convidar você que não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, vem fazer parte aí da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Bom, onde começa essa história aí, né? Começa com o sonho de cantar, o sonho de levar a sua música para outro lugar. E assim, da onde eu venho, só para fazer um resumo, a oportunidade de você poder apresentar a sua música era limitada, tá? Infelizmente, na cidade onde eu morava, a prefeitura de lá abria espaço para determinados artistas. Alguns outros artistas não tinham a possibilidade de se apresentar em festivais que eles faziam lá na cidade. Eles davam preferências para determinados tipos de artista. Então, artistas diferentes como eu não tinham possibilidade de fazer muita coisa. Então, o que que eu fiz? Vendo a oportunidade do X Factor, eu falei: ah, gente, vou, né? E fui. Peguei na cara e na coragem e me inscrevi. Eu fui o número 145, tá? Da inscrição, pra vocês terem uma ideia, porque quando eles deram os braceletes pra gente, mostrava o número da inscrição e o meu era o 145. Então assim, você pensa, daquele povão que tava ali, eu era um dos 100 primeiros, vamos dizer assim. E aí o que que aconteceu? Quando eu me inscrevi, eu achei que ia ter uma pré-seleção, pra tipo assim, eles escolherem algumas pessoas determinadas para poder participar. Só que não rolou isso. O que rolou é que eles aceitaram todo mundo que se inscreveu. Então realmente virou uma loucura o negócio. E assim, quando eu recebi o feedback de que você está inscrito e venha participar tal dia, tal horário, eu falei assim, gente... E tava perto de acontecer, e na época eu tava bem apertado de grana, não que eu não esteja ainda, né? Porque assim, nunca vivi flexibilidade financeira. E aí eu tava apertado de grana e eu lembro que surgiu uma logo para eu poder fazer naquela semana, e foi o valor dessa logo o dinheiro que eu peguei para poder comprar minha passagem para São Paulo. Eu fiquei na casa de um amigo meu lá de São Paulo. Então assim, é tudo muito limitado, porque São Paulo as coisas são caríssimas. Aí eu peguei aquele dinheiro e tipo assim, a mulher tinha me pago com um cheque. Eu fui atrás de um amigo meu, pedi pra ele trocar o cheque pra mim, ele trocou o cheque pra mim, me deu o dinheiro. E eu fui assim, era sexta-feira na hora do almoço, eu tava trocando o cheque, 3 horas da tarde eu tava pegando a carona pra poder ir pra São Paulo. Então foi nessa loucura. Aí eu cheguei em São Paulo, tal, foi incrível. E no outro dia as coisas começavam 7 horas da manhã. E assim, eu nunca tinha pego um trem na minha vida, nunca tinha feito nada dessas coisas em São Paulo. Então o meu amigo foi me levar, né, no caso de metrô, não é trem. Me botou no metrô e fui eu lá, pleno e próspero no metrô. Cheguei lá, gente, já tinha muita gente, numa fila imensa, realmente, gente, era uma loucura. Você via que já tinha gente que estava acampado lá para ser um dos primeiros para poder se apresentar. E assim, uma das coisas que já de cara eu percebi que estava muito errado ali. Ninguém sabia, parece, que aquilo ia acontecer naquele momento, entende? Você não via ambulantes vendendo comida, nem água, nada. E sempre que tem um evento, a gente percebe que tá sempre cheio de pessoas vendendo coisinhas e tal. E aí, o que que aconteceu? Com aquele aglomerado de gente ali, começou a chamar a atenção de algumas pessoas na região. Então, tipo assim, no começo da tarde somente, que começaram a vender água, que começaram a trazer comidas. Pra vocês terem uma ideia, o povo vendia maçã, por causa que, como era um negócio de música, o pessoal tinha aquela coisa: ah, a maçã faz bem pra voz. Aí eles vendiam cada maçã a 10
conto, dá pra acreditar? E o povo comprava maçãzinha assim daquela pequenininha. Então assim, foi uma loucura. E qual que é o negócio vai ficando assim pior? O negócio vai ficando pior porque tinha algumas coisas meio que não faziam tanto sentido quando você olhava todas aquelas pessoas extremamente talentosas que estavam ali. Uma das coisas que não fazia sentido nenhum era que algumas pessoas recebiam pulseiras de cores diferentes. Depois, mais no final da noite, quando a gente já tinha passado todo aquele dia na fila e que a gente começou a encontrar determinadas coisas e descobrir determinadas coisas, a gente começou a perceber que algumas pessoas tinham privilégios a outras. Um exemplo disso era um menino que estava na fila com a gente, ele tava com uma pulseira preta. Do nada chegou uma produtora lá, encontrou ele, ligou para ele, pegou ele e levou ele diretamente para um outro lugar na fila. Então assim, ele foi passado na frente de todo mundo. E ele tava com uma pulseira que, pelo jeito, pelo que a gente entendeu lá, ele tinha sofrido uma indicação de uma pessoa de governo lá de onde ele vinha. Então meio que assim, ele passou na frente por causa dessa indicação. E outras pessoas lá também passaram na frente por indicação de outras pessoas mais relevantes. Um exemplo de pessoas que estavam, por exemplo, na fila era aquele cantor que ele tava assim bem camuflado, vamos dizer assim, na fila. Ele tava um pouco mais à frente de mim e o pessoal começou a reconhecer ele, o pessoal ia conversar com ele e tudo. E assim, ele que era uma pessoa mais conhecida, ele enfrentou a fila com todo mundo. Entende? Ele não foi passado na frente de ninguém ali. Você vê que o pessoal realmente foi para algumas pessoas mesmo que estavam fazendo esse tipo de coisa. Enfim, chegamos em determinado horário, o povo começou a desistir. Por quê? Porque o pessoal estava começando a ter desidratação na fila, porque estava um sol muito forte, não tinha estrutura nenhuma e o pessoal começou a passar mal. Aí o pessoal começou a ir embora, aí teve alguns que a ambulância levou. Então assim, foi realmente uma coisa bem caótica que aconteceu ali em volta. E assim, chegou num determinado ponto que todo mundo estava querendo desistir, só que a gente já estava tão perto daquele portão ali, a gente já estava naquela fila há mais de 10 horas. E a gente estava tão perto daquilo ali, gente, que a gente falou assim, não, vamos aguentar mais um pouco. E aí a gente passou finalmente para o portão principal ali, onde fomos ter a oportunidade de finalmente ir cantar para os jurados. Só que aí o que aconteceu? Já era mais ou menos umas 9h30 da noite, né? Ainda estavam fazendo as audições, ainda tinha muita gente da parte de fora. E depois eu fui saber que as audições seguiram até 3 horas da manhã, foi uma loucura. E assim, um dos piores descasos que eu percebi ali dentro foi realmente quando a gente recebeu água da produção. Eles deram água vencida para todo mundo. Chegavam aquelas diversas caixas de água e todas as águas estavam vencidas. E a gente só foi perceber isso um bom tempo depois. Por quê? Porque como a gente ficou na fila muito tempo, eles deram aquelas míseras águas para a gente conseguir sobreviver ali até a hora da audição. Então, ninguém já estava mais com voz, ninguém estava conseguindo aquecer, ninguém estava conseguindo fazer mais nada ali. Não tinha preparação vocal que fizesse qualquer pessoa suportar toda aquela questão da fila. Aquilo ali acabou com a gente. Você pensa, você ficar 10 horas debaixo de um sol, depois no sereno, chega uma hora que você não tem voz mais. Então assim, era realmente uma situação bem grave que estavam fazendo ali com as pessoas. Enfim, chegamos na hora de poder cantar e aí a gente descobriu que para poder cantar, a gente ia cantar para pessoas que não tinham nenhum conhecimento de música. Eram simplesmente pré-selecionadores que estavam sentados em determinadas, assim, vamos dizer, bancas, né? Que era tipo uma... Era como eu vou explicar pra vocês, gente. Era como se fosse uma casinha feita assim do lado da outra, onde tinha uma pessoa sentada numa mesa,
né? E aí essa pessoa falava se gostou ou não da sua voz. Aí falava quem voltava e quem não voltava no dia seguinte. E assim, o pessoal passou para o segundo dia, só que aí alguns voltaram e outros não voltaram. Por quê? Porque quando a gente chegou para se apresentar, a gente viu que a pessoa que estava lá para poder ouvir a gente não tinha nada para poder, assim, avaliar de verdade a gente. Era simplesmente uma pessoa ouvindo, e a pessoa que ela fosse com a cara era a pessoa que ela ia chamar ali para entrar. Então, tipo assim, tinham pessoas do meu lado ali que estavam, por exemplo, com roupas... tinha um hippie lá que ele tava com um negócio assim vendendo as artes dele, e ele fez uma performance nada a ver, entendeu? E ele entrou. E aí outra pessoa que estava do meu lado que cantou ópera não entrou. Então assim, essas coisas me deixaram meio chocados e eu percebi qual que era realmente o intuito do programa e qual que realmente era a proposta que eles queriam fazer ali. Era mais aquela coisa de vamos pegar esses idiotas, fazer esses idiotas passarem vergonha na televisão, a gente ganha audiência, eles aparecem um pouquinho e no final das contas não vira nada para eles. E era isso realmente que aconteceu. Era mais de 10h30 da noite quando a gente foi ouvido e a gente finalmente saiu dali. Felizmente eu fiz amizade com pessoas incríveis na fila, tanto que eu vou deixando a foto deles passando aí. E assim, foi uma amizade bem legal porque eu encontrei muita gente parecida comigo. Porque quem tem esse sonho de cantar e afins, a gente vai a todo lugar, a qualquer custo e passa por cima de qualquer barreira. E eu lembro que a gente estava exausto, morrendo de fome e tinha um shopping perto. A gente foi lá, comemos horrores no shopping e depois pegamos os metrôs para alguns locais. Então assim, eu fui para casa do meu amigo que era no Brás, eles pegaram o metrô que ia lá para Guarulhos. Então assim, eles estavam muito mais longe do que eu. E assim, foi uma experiência que no dia seguinte eu acordei completamente sem voz, eu tava gripado no dia seguinte, eu acordei péssimo. Eu fiz inclusive um vídeo na época, postei no meu Facebook contando do descaso do programa com as pessoas. E assim, foi realmente uma experiência muito dolorosa e triste. E se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria ido. Porque assim, a única coisa que valeu a pena da viagem foi de ter visto o meu amigo, de ter ido na boate no dia seguinte para poder passear e tal, conhecer a Bubu, que foi uma boate que eu adorei, que eu não conhecia, e fazer as pessoas de amizade que eu fiz na fila. A experiência toda foi muito catastrófica. Então assim, eu não indico para ninguém participar desse tipo de coisa, porque aqui no Brasil não tem estrutura, aqui no Brasil eles não se importam com as pessoas. E foi uma coisa que, assim, eu fiquei bem traumatizado e depois eu fiz até um tempo de terapia para poder passar disso tudo, porque eu fiquei com um pouco de trauma de música. Eu passei em torno de 1 ano e meio fazendo terapia, até onde, tipo, eu consegui melhorar tudo isso, porque aquilo ali foi bem catastrófico para mim. Então assim, essa é a minha história no X Factor e com toda certeza vai ter várias pessoas que participaram e que vão confirmar tudo que eu tô falando aqui e vão ter outras histórias para poder contar, porque cada um que tava de um lado diferente na fila teve uma perspectiva diferente do que aconteceu ou viu coisas diferentes. Depois vocês vão conferir nos comentários aqui, ok? Ó, um beijo para vocês e a gente se vê no próximo vídeo nosso aí.